me preparei muito para não parecer um padre, não parecer um pastor evangélico. O foco, a pegada da aula não é essa, mas a gente vai transitar em questões muito legais, assim, relacionadas à prática da fé. E aí a questão que a gente vai colocar é o seguinte: fé. É fácil ter fé? Fé não é uma coisa que é simples, né? Ah, eu não tenho muita fé, não estou praticando muita fé, vou praticar. Então agora eu tenho fé. A gente não é assim. Não é assim que funciona. Então a fé ela tem um esquema aqui muito interessante em que para você obter a energia desse fenômeno energético que é a fé, para você obter a energia desse fenômeno energético, é preciso ter consciência que exige uma prática para você manter essa fé. Então, vamos lá, vamos reforçar. Primeiro, você tem que se conscientizar da importância de ter fé. E aí vem a questão: isso serve tanto para quem crê em Deus, quanto para quem não crê em Deus, porque às vezes a pessoa não crê em Deus e agora estou ferrado, eu não tenho, como é que eu vou ter fé se eu não creio? Dá para fazer isso também. Então, eu vou fazer as duas formas. Você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Crê na sua espiritualidade? Tem fé? Então, existe um caminho para exercitar a tua espiritualidade através de leituras relacionadas à sua religião, uma conexão do dia a dia. Essa conexão é importante, é você saber, durante cada minuto do seu dia, que você está preparado para associar cada momento do seu dia a uma conexão divina. E isso é fé também. E o louvor, você agradecer, é a gratidão do dia a dia, você está sempre, né, agradecendo, agradecendo a sua fé, agradecendo a qualquer momento da sua vida, seja na sua alimentação, seja no momento em que você está tendo a oportunidade de consumir alguma coisa, de comprar alguma coisa no mercado, de fazer um exercício, de ter uma oportunidade de assistir uma aula como essa. Isso é gratidão, isso é exercício da fé. E isso tem que ser exercitado diariamente. A oração também, ela faz a parte da composição da fé, o momento que você se comunica com Deus, com quem você acredita, e aí você faz essa conexão à distância também, e como dizem muitas pessoas que frequentam o culto, a igreja, a participar de cultos religiosos também é uma forma muito potente de fortalecer mais ainda a sua fé. Então, o que a gente está falando aqui? Fé aumenta a energia. Existem vários estudos na medicina que comprovam que a prática da fé melhora o corpo, gera muita cura. Muitas pessoas melhoram de doenças porque têm fé. Tem pessoas que tem relatos de médicos falando o seguinte: por exemplo, o paciente tem uma doença grave, tipo o câncer mesmo. Se ele tem uma postura, eu vou vencer, o Deus que eu acredito vai me ajudar, o santo que eu acredito, e vai mantendo isso aí, a tendência de melhora é altíssima. O índice de melhora de pacientes com doenças graves, daqueles que melhoram, daqueles que se curam, está muito vinculado às pessoas de fé. E as pessoas que não têm fé tendem a ter resultados piores. Então, essa questão é muito importante. E a gente coloca um destaque interessante aqui, que a presença, assim, quando você ouvir um diácono falar a seguinte mensagem, que é o seguinte: fazer a tua oração é importante, fazer a tua oração é importante, mas é muito mais importante você estar na igreja, estar no culto, estar no local, estar no tempo onde outras pessoas que estão com a mesma fé com você, que você estão, pelo fato de ter a comunhão.
E aí ele usou uma frase que eu não sei se está na Bíblia, também não sou um seguidor de Bíblia assim, tanto assim, mas pegou aqui. Onde 2 ou mais estão reunidos, em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, você, quando faz a oração na tua casa, no teu quarto, você tem a comunicação à distância com Deus. E quando você está na casa dele, você está tendo a comunicação próximo dele. E aí, quem trabalha com o exercício da fé fortalece o corpo, aumenta a energia. E essa energia acaba gerando uma grande vantagem, uma grande vantagem. Existe aqui literaturas que reforçam o poder da fé, que eu vou citar 2 autores aqui. Um é Kennedy Cooper, o autor, o inventor da corrida, né, do Cooper, daquela corrida Cooper. Ele escreveu um livro que falou o seguinte: o título do livro É Melhor Acreditar. Então, o próprio título do livro já mostra que entre não ter fé e ter fé, você tem mais resultado tendo fé. Então, você não tem nada a perder quando você investe em ter fé. Outro também, que é um brasileiro, Roque Saviola, Fronteiras da Ciência e da Fé. Então, Roque Saviola, ele é um médico experiente em que ele apresentou que a prática da fé gera cura, gera melhora dos sintomas. E aí que as questões da ciência, da medicina, já comprovam, por exemplo, que o órgão principal beneficiado pelo exercício da fé é o coração. O coração, ele é muito beneficiado. Pessoas deixam de ter propensão para hipertensão, problemas relacionados a derrame também, o AVC. Isso aí acaba passando longe de uma pessoa que faz o exercício da fé. Outros sintomas, por exemplo, pessoas que têm fé têm menos raiva, tem menos rancor, tem menos ansiedade. Então, quando você vivencia menos esses sentimentos, você agride menos os seus órgãos. Os seus órgãos são muito mais preservados. Então, a gente está aqui para colocar essas questões aqui. E aí, tem um outro estudo que o Roque falou, que é o autor do livro aqui, ó, o Roque Saviola. Ele falou o seguinte, que já foi comprovado nos Estados Unidos o poder da corrente de oração. Então, a corrente de oração muitas vezes gerou cura. Então, não foi nem a própria pessoa, o próprio paciente que exercitou a fé, mas as pessoas em volta que fizeram corrente de oração conseguiram reverter o sintoma do paciente e foram diversos relatos comprovando isso.